Bom, meus queridos, nós vamos iniciar agora uma abordagem conceitual sobre os principais aspectos da força de atrito, unidade 16, dentro do estudo da dinâmica, que é o estudo dos movimentos e das causas que produzem os movimentos, ou seja, das forças. Vamos lembrar que a força é uma entidade física capaz de iniciar o movimento, cessar o movimento, alterar o movimento ou deformar um corpo. É uma grandeza física vetorial e, portanto, ela é definida a partir do seu módulo, que seria o seu valor, da sua orientação espacial, a sua direção e o seu sentido, bem como da sua unidade de medida, que no Sistema Internacional de Unidades é o Newton. Já no sistema CGS, centímetro grama segundo, é o DINA, e no sistema MKGFS é o quilograma-força. Vimos que as forças podem ser forças de contato e forças de campo. Vamos abordar agora especificamente uma força que é a força de atrito, que é uma força de contato. Então vamos lá, meus queridos. Share screen. Vamos lá. Então, estamos aqui, ó. Vou colocar em tela cheia para vocês. Ok. Deixa eu minimizar agora a figura do tio aqui. Nós vamos abordar na unidade do número 16 a chamada dinâmica da força de atrito. Perfeito? Dentro da dinâmica da força de atrito, vamos avaliar o que é força de atrito, a classificação das forças de atrito, a força de atrito no plano horizontal e a força de atrito no plano inclinado. Em seguida, vamos avaliar o que é o coeficiente de atrito e como o calculamos. Por fim, um resumo dessas equações. Nós sabemos que o atrito é uma força extremamente importante no nosso cotidiano. Temos aqui uma simulação gráfica da fuselagem de um avião F-16 Hornet, o avião da Força Aérea, da Marinha Norte-Americana, certo? Da aviação embarcada, que substituiu o F-14 Tomcat, e é um avião, um caça-bombardeiro supersônico de alta performance. Aqui vocês verificam que nessa simulação de computador está sendo avaliado o arrasto aerodinâmico provocado pelo ar atmosférico, quando esse avião desenvolve velocidades subsônicas ou supersônicas. Subsônicas, velocidades abaixo da velocidade do som, cerca de 1.240 km por hora, dependendo da densidade do ar e da temperatura do ar. Perfeito? Supersônica acima de 1.240 km por hora. Também essa velocidade do som depende da temperatura e da densidade do ar. Bom, meus queridos, outro aspecto interessante aqui, ó, é um carro de Fórmula 1, onde é avaliado o perfil aerodinâmico desse carro para verificar o coeficiente de penetração aerodinâmica, perfeito, para que ele tenha um bom desempenho, gastando menos combustível e desenvolvendo maiores velocidades. Isso é avaliado dentro de um túnel de vento, bem como em softwares computacionais muito avançados que simulam o arrasto aerodinâmico provocado pela força de atrito entre o ar atmosférico e o carro. Aqui nós temos o mesmo avião, o F-18 Hornet, também em simulações de manobras em que o arrasto aerodinâmico provocado pelo atrito entre o ar atmosférico e a fuselagem do avião provocam vórtices que podem afetar a estabilidade do voo. Então o atrito é muito importante para ser estudado. Afinal de contas, né, nós só conseguimos caminhar graças à força de atrito, uma vez que, quando nós andamos, nós empurramos o chão para trás com a força dos pés. E graças ao atrito, de certa forma, o chão reage e o empurra para frente. O atrito está presente, por exemplo, né, quando você patina, quando você caminha, quando você roda de patinetes, quando um tigre, o nosso querido Pantera tigris aqui, ele está numa corrida célere, o atrito é fundamental para que ele se mantenha estável em contato com o solo. O mesmo acontece com o ser humano numa corrida, numa prova de equitação, né, em que os cavalos precisam ter uma força de tração adequada devido ao atrito com o solo para a sua movimentação. O atrito, então, ele está presente na nossa locomoção e ele é extremamente importante. O atrito, certo? Nós devemos observar que sem o atrito nós não conseguimos sair do nosso lugar quando nós andamos, especialmente os veículos, porque os pneus eles deslizariam, certo, né, sobre o asfalto. Então é importante o atrito para dar a aderência do automóvel, né, ao asfalto. É o caso que se verifica, por exemplo, né, no movimento de um táxi, no carro de Fórmula 1, o nosso tradicional Fusquinha. Aqui vocês verificam que os pneus desse Porsche, né, com a carenagem, está desenvolvendo alta velocidade, eles estão com uma elevada força de atrito que está provocando um desgaste no emborrachamento do pneu, provocando aquilo que nós chamamos de fritar o pneu, perfeito, né? Então, o atrito é essencial para manter o vagão nos trilhos. Os trens de alta velocidade são trens em que eles flutuam sobre os trilhos devido a campos magnéticos intensos para que o atrito seja diminuído e eles possam atingir velocidades próximas de 500 km por hora. Perfeito, meus amigos? Né? Então, a força de atrito ela é muito importante em várias situações. Em algumas situações, ela é indesejável. Por quê? Porque ela pode provocar o desgaste de peças que estão em contínuo contato. Perfeito, né?
Sem o atrito, por exemplo, essas correias aqui, elas não poderiam mover as máquinas, né? E os pregos não se prenderiam nas paredes. É o atrito entre a estrutura do prego e a parede, ou a madeira, que mantém o prego, certo, coeso e dentro da madeira ou dentro da parede. Perfeito, né? Graças ao atrito que se verifica nessas correias, que é a transmissão do movimento circular de fora. Ok? A força de atrito também ela impede a derrapagem nas curvas. Isto é, o deslizamento de uma superfície dos pneus umas sobre as outras. Daí a necessidade que esse asfalto tenha a rugosidade adequada para que o atrito permita com que os carros em elevada velocidade possam desenvolver movimentos em trajetória circular ou semicircular em curvas. Perfeito? Né? O atrito, às vezes, ele é prejudicial. Ele desgasta as superfícies que escorregam uma sobre a outra. Aumenta a força necessária para mover o corpo e produz calor. Quando o atrito é muito intenso, você precisa aplicar uma força maior para mover o corpo e, como o atrito é uma força dissipativa, ele converte a energia mecânica em calor, em vibração. Então, para diminuir esses efeitos prejudiciais do atrito, via de regra, nós usamos metais de elevada dureza nas superfícies das máquinas que deslizam umas sobre as outras, né? Como, por exemplo, aqui nas engrenagens, como, por exemplo, aqui no sistema de pistões que estão presos, né, ao virabrequim e ao sistema de movimentação do motor. Né? Aqui nós temos as engrenagens, um rolamento, né, com as esferas de rolamento. Então, eles são feitos de metal com elevada resistência ao atrito. Além de você utilizar metais duros na superfície das máquinas que deslizam, sempre é possível, certo, né, aumentar o grau de polimento ou deixar mais lisas essas superfícies para diminuir o atrito. Além disso, nós podemos colocar óleos, né, entre essas superfícies ou graxas que vão torná-las mais escorregadias, diminuindo assim o atrito. Perfeito, né? Se você não colocar óleo no motor do carro, isso acabará por avariar o motor do carro. Por quê? Porque o atrito vai provocar um desgaste das peças mecânicas que estão em movimento, provocando um aquecimento excessivo. Então, o atrito ele tem várias aplicações no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Não é? Outra bem interessante é quando você verifica os chamados meteoros, que são fragmentos de rocha oriundos do espaço, que ao adentrar na atmosfera terrestre em elevada velocidade, não é? O atrito entre o ar atmosférico e esses meteoros provoca a desintegração desses meteoros, ok? É aquilo que você conhece como estrelas cadentes. Quando o meteoro ele cai no solo, ele passa a se chamar de meteorito, ok? Esses meteoros ou meteoroides, ao adentrar na atmosfera terrestre, via de regra, eles se desintegram devido à alta velocidade e ao atrito entre o ar atmosférico e a sua estrutura. Porém, às vezes, o meteoro ele tem um elevado tamanho, como aquele que tinha de 10 a 12 quilômetros de diâmetro, penetrou a atmosfera terrestre a uma velocidade de 150 mil quilômetros por hora e se impactou contra a península de Yucatán, no sul do México, há 65 milhões de anos atrás. Aquele meteoro provocou a extinção de cerca de 75 a 85% de todas as formas de vida do planeta, entre elas os famosos dinossauros, os famosos lagartos terríveis. Então, uma estrela cadente, apesar do nome, certo, né, ela não emite luz própria. Muitas vezes são objetos do tamanho de um grão de areia, que ao entrar à atmosfera da Terra, se incendeiam e se vaporizam pelo calor intenso, causado pelo atrito com o ar. A energia liberada é tão grande que era possível enxergar a sua luminosidade de grandes distâncias. Então, o atrito é que provoca aquela luminosidade característica das estrelas cadentes, que não são estrelas que caem. Na verdade, são fragmentos de rocha oriundos do espaço, os chamados meteoros ou meteoroides. Perfeito? Naves espaciais, como, por exemplo, os ônibus espaciais, ao retornarem à atmosfera terrestre, eles devem retornar com uma inclinação adequada para que seu escudo de calor, feito de material cerâmico, possa dissipar a intensa quantidade de energia térmica gerada pelo atrito entre a fuselagem desses ônibus espaciais e o ar atmosférico, não é? Quando eles penetram ou retornam uma atmosfera em alta velocidade. Então, as naves espaciais são dotadas de estruturas adequadas, de materiais especiais, materiais cerâmicos, para evitar a sua destruição no reingresso na atmosfera. O atrito causa um calor excessivo que poderia desintegrar a nave. Isso já ocorreu quando aquele ônibus espacial da Agência Espacial Norte-Americana, NASA, Columbia, lá por volta de 2003, 2004, ele se desintegrou porque o seu escudo térmico sob a asa ele foi danificado na hora do lançamento e algumas placas se desprenderam. Quando ele retornou em alta velocidade na atmosfera terrestre, a elevada temperatura provocada pelo excesso de calor gerado pelo atrito atmosférico entre o ar atmosférico e a fuselagem do ônibus espacial, né, provocou um incêndio que explodiu aquele ônibus espacial, matando toda a tripulação. Ok? Muito bem, meus amigos.
Então, já que nós vimos como a força de atrito está presente no nosso dia a dia, nós vamos agora trabalhar com vocês, meus queridos, certo? Né? O que nós chamamos de a força de atrito em si. O que é uma força de atrito? Né? A força de atrito é uma força de contato, ela só se manifesta se há contato, ela é de natureza dissipativa, ela transforma energia mecânica em energia térmica e em vibração, né? E ela se manifesta sempre entre sistemas que estão em contato íntimo. Vocês estão vendo aqui um corpo que eu estou indicando pelo mouse, eu estou aplicando sobre esse corpo está assentado sobre uma superfície, e eu estou aplicando sobre ele uma força F, em azul. Essa força F vai promover o movimento do corpo, da esquerda para a direita. Como a superfície do corpo está em contato com a superfície, certo, né, do solo, né, existem atrações entre as reentrâncias e saliências do corpo e do solo, ok? E devido a essas atrações entre as reentrâncias e saliências dessas superfícies em contato, surge uma força de atrito. Essa força de atrito, nesse exemplo aqui, ó, ela é contrária ao sentido de escorregamento do corpo. Ao aplicar a força em azul F, a tendência de escorregar o corpo seria da esquerda para a direita. A força de atrito será em sentido contrário ao escorregamento do corpo. Nesse caso, então, seria da direita para a esquerda. É uma força de contato, ela só se manifesta se existir contato entre os sistemas físicos, no caso, o corpo e essa superfície, tá? E ela é uma força dissipativa, porque ela vai converter energia mecânica, ok? Energia cinética, em energia térmica, em calor, e talvez em vibração, que é uma forma de energia mecânica na forma de som. Então, eu posso afirmar que a força de atrito constitui uma força de contato dissipativa, principalmente na sua forma dinâmica ou cinética, quando o corpo está em movimento, que se manifesta entre sistemas físicos que estão em contato íntimo. A sua mão, se você esfregar na outra mão, ela vai esquentar. Por quê? Porque quando você esfrega uma mão com a outra, existe atrito entre essas mãos. Essa força de atrito é uma força de contato dissipativa que vai converter parte da energia mecânica de movimento das mãos em energia térmica, em calor. As forças de atrito, elas se devem às interações entre as reentrâncias e saliências das superfícies que estão em contato. Quanto mais lisas forem essas superfícies, quanto mais polidas forem essas superfícies, menor é o atrito. Se eu fosse capaz aqui, ó, de fazer um zoom, né, uma ampliação dessa imagem, eu veria que por mais lisa que seja esse corpo e por mais lisa que seja essa superfície, vão existir grandes montanhas e grandes vales dessa superfície, são chamadas reentrâncias e saliências. E devido a essas interações entre as reentrâncias e saliências das duas superfícies em contato, surge essa força de atrito, que é uma força de contato dissipativa. Ok? Quando você estuda as forças de atrito, você pode classificá-las em dois grandes grupos. Perceba, aqui eu tenho uma parede, eu estou empurrando essa parede e ela não sai do lugar. Isso significa que entre a parede e o chão existe atrito, certo? Como o corpo não se movimentou, eu digo que é uma força de atrito estático. E a força de atrito estático, ela se manifesta entre os sistemas físicos em repouso. Então, quando eu tenho um sistema físico em repouso, cuja velocidade é zero, eu estou aplicando uma força e ele não se move, é porque esse sistema físico está assentado sobre uma superfície, sobre ele se manifesta uma força de atrito. E essa força de atrito é uma força de atrito estática. Então, a força de atrito estático é o tipo, é a modalidade de força de atrito que se manifesta quando um corpo está em repouso e sobre ele atua uma força. Agora veja aqui, ó, a máquina consegue empurrar o corpo, tudo bem? Quando um corpo ele está em movimento, ok? Ele vai se movimentar. E ao se movimentar, certo? Existe uma força contrária ao escorregamento do corpo. Esta força é chamada força de atrito dinâmico ou força de atrito cinético. Eu posso chamar de força de atrito dinâmico ou força de atrito cinético. O que seria a força de atrito dinâmico? Seria uma força de atrito que se manifesta quando os sistemas físicos eles estão em movimento. Essa parede de tijolos, ao estar em movimento e existir atrito, isso chama-se força de atrito dinâmico. Então, repetindo, a força de atrito é uma força de contato dissipativa, que se manifesta entre superfícies em contato, devido às atrações entre as reentrâncias e as saliências dessas superfícies. Muito bem. Eu posso ter dois tipos de força de atrito, a força de atrito estático e a força de atrito dinâmico ou cinético. A força de atrito estático manifesta-se quando o corpo está em repouso e quando sobre ele está atuando uma força. Agora, a força de atrito dinâmico se manifesta quando o corpo está em movimento e existe força de atrito. Aí essa força de atrito chama-se força de atrito dinâmico ou cinético. Eu digo que a força de atrito é uma força de contato porque só há atrito se existir contato entre duas ou mais superfícies. E ela é dissipativa na sua forma de atrito dinâmico ou cinético. Porque quando o atrito é dinâmico ou cinético, é porque o corpo está em movimento, e ao estar em movimento,
devido à força de atrito dinâmico, a energia mecânica ela é dissipada, ela é perdida, desperdiçada na forma de calor e vibração. Muito bem. É muito importante observar o seguinte, quando você estuda o atrito, extremamente importante, tá? Primeiro, certo, né? O atrito entre a superfície e o corpo só se manifesta quando aplica-se uma força sobre o corpo, ou seja, se existe uma resultante não nula. Então, se eu tenho um corpo que ele está parado e nenhuma força atua sobre ele, tendendo a movimentá-lo, não existe atrito. Agora, se o corpo está parado e eu aplico uma força sobre ele, ele não sai do lugar, aquele atrito é um atrito estático. Então, o atrito estático só se manifesta se existir uma força aplicada sobre o corpo. Veja esse gráfico aqui. Ó. Nesse gráfico eu tenho nesse eixo, o eixo dos Y, das ordenadas, os valores de força e de atrito, FAT. Nesse eixo, no eixo X, eu tenho o valor da força aplicada. Aqui eu tenho origem. Se eu não aplico força, qual é a força de atrito? 0. Aí eu apliquei uma força de 1 newton. Eu vou ter uma força de atrito de 1 newton, porque ele não saiu do lugar. Apliquei uma força de 5 newtons. Eu vou ter uma força de atrito de 5 newtons, porque ele não saiu do lugar. Apliquei uma força de 10 newtons. Ele está quase entrando em movimento, mas continua em repouso. Então, de 0 até 10 newtons, este aumento progressivo da força de atrito ocorre porque o corpo está em repouso, eu aplico uma força, e a força de atrito que se contrapõe à minha aplicação de força é uma força de atrito estático. Então, enquanto o corpo não se move, eu tenho uma força de atrito estático. Vai do valor de 0 até um valor máximo. Esse valor máximo aqui, que eu abreviei por FATD, chama-se o maior valor da força de atrito estático, que é denominada de força de atrito de destaque. Então, este é a força de atrito de destaque. É o maior valor da força de atrito estático, a qual constitui a força de atrito estático, que se manifesta quando o corpo está na iminência de entrar em movimento. Ele está quase entrando em movimento. Então, veja, eu fui aumentando a força sobre o corpo e o atrito foi aumentando. O corpo estava ainda parado, ainda em repouso. Chegou o momento em que eu apliquei uma força F e surgiu uma força de atrito, né, que é numa situação em que o corpo está quase entrando em movimento, ele está na iminência de entrar em movimento. Então, aí eu tenho o maior valor da força de atrito estático. Esse maior valor da força de atrito estático, enquanto o corpo está parado, eu chamo força de atrito de destaque. Perfeito? A partir daí, o corpo entra em movimento, certo? E ao entrar em movimento, o atrito deixa de ser o atrito estático e passa a ser o atrito dinâmico. Então, nesse gráfico aqui, ó, nessa reta ascendente, eu tenho o atrito estático. Aqui eu tenho o maior valor da força de atrito estático, que eu chamo força de atrito de destaque. O corpo está na iminência de entrar em movimento. A partir daqui, ele entra em movimento e o atrito deixa de ser estático e passa a ser o atrito dinâmico ou cinético. Aí é uma queda do valor da força de atrito, fica mais fácil empurrá-lo. Então, eu digo que a partir da força de atrito de destaque, o corpo entra em movimento e o atrito deixa de ser estático e passa a ser dinâmico. Então, neste gráfico que eu estou mostrando para vocês, daqui até aqui, a força de atrito é estática, o corpo está em repouso. Aqui, neste ponto, eu tenho o maior valor da força de atrito estático, é a força de atrito de destaque. A partir desse ponto, o corpo entra em movimento e o atrito passa a ser dinâmico ou cinético. Perfeito? Não é? Eu passo a ter a força de atrito chamada de dinâmica ou cinética, que é um pouco menor daqui do estático. Depois que o corpo está em movimento, depois que você venceu a inércia, parece que fica mais fácil empurrar o corpo, mesmo que, certo, né, haja atrito. Então, vamos repetir. O atrito entre a superfície do corpo só se manifesta quando aplica-se uma força sobre o corpo, ou existe uma resultante não nula. Então, se eu não aplico uma força, se aqui a força aplicada é 0, o atrito é 0. A partir do momento em que eu apliquei uma força e o corpo não se moveu, o valor da força de atrito é igual ao valor da força que eu apliquei. E esse atrito é o atrito estático, que vai aumentando, 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 até um valor que eu chamo de força de atrito de destaque. O maior valor da força de atrito estático é denominada a força de atrito de destaque, a qual constitui a força de atrito estático, que se manifesta quando o corpo está na iminência, pronto para entrar em movimento. A partir daí, o atrito deixa de ser estático e passa a ser dinâmico ou cinético. Então, a partir da força de atrito de destaque, o corpo entra em movimento e o atrito deixa de ser estático e passa a ser dinâmico. Como é que eu calculo essa força de atrito? Aqui eu tenho um corpo de massa M, aqui existe uma linha imaginária, certo, né? Chamada normal, tudo bem? Aqui eu tenho a força-peso, que é a força aplicada pelo corpo em direção ao centro do planeta, P. Esse corpo não afunda nessa superfície, porque a superfície exerce sobre ele uma força chamada normal. Eu tenho a força-peso e a força normal. Nessa situação aqui, em que eu não tenho mais forças aplicadas, né, eu posso dizer que a normal ela é igual à força-peso, tudo bem? Em módulo, tudo bem? Senão esse corpo afundaria aqui sobre essa superfície. Aqui eu tenho uma força em azul,
F, que vai puxar o corpo, vai tentar empurrar o corpo da esquerda, certo, né, para a direita. Tudo bem? Então, a tendência do deslizamento desse corpo seria da esquerda para a direita. Como existe atrito entre esse corpo e a superfície, surge em sentido contrário a este movimento, em sentido contrário a esse deslizamento, uma força de atrito. Então, temos a força F, que vai tentar deslizar o corpo da esquerda para a direita. Temos a força de atrito contrária a esse deslizamento. Temos a força peso, que é a força aplicada por esse corpo de massa M, em direção ao centro do planeta, porque é a força com que o planeta atrai a massa desse corpo. Temos a força normal, que é a força aplicada pela superfície sobre o corpo. Tudo bem? Nessa situação, queridos, o que é que nós observamos? Que quanto maior for o valor da força normal, maior o valor que a superfície aplica sobre o corpo. Verificou-se que maior é a força de atrito. Ou seja, meus queridos, a força de atrito ela é proporcional à normal. A força de atrito é proporcional ao normal. Eu poderia dizer assim, usando uma licença poética, quanto maior for o valor da força normal, maior a força que o chão aplica sobre o corpo. Mais grudado está o corpo no chão. E se mais grudado está o corpo no chão, maior é a força de atrito. Então, quanto maior o valor da força normal, maior a força de atrito. Então, a força de atrito seria proporcional ao normal. Para transformar essa proporcionalidade numa igualdade, nós pegamos o lado da equação aqui e multiplicamos por uma constante. Essa constante aqui, meus queridos, certo? Foi chamada de μ, letra grega μ, é a sua representação. Chama-se coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito ele é uma constante determinada experimentalmente em laboratório, ok? Então é determinado empiricamente. Ela não tem unidade, ela é adimensional, é um número puro, e ele expressa a influência do grau de polimento das superfícies e dos materiais que formam essas superfícies no atrito em si. Eu posso dizer que a força de atrito seria igual ao produto, à multiplicação do coeficiente de atrito pela força normal. Nessa situação que eu estou descrevendo aqui, a força normal é igual à força peso, porque se a normal é igual ao peso, esse corpo não afunda aqui. Ou seja, essa força normal contrabalança a força peso, embora não seja uma ação e reação. Nós já vimos isso. Se a normal é igual ao peso, eu calculo como sendo massa vezes a aceleração da gravidade. Então, essa força de atrito seria igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. No lugar da normal, eu escrevo massa vezes a aceleração da gravidade. Com essa equação, eu poderia calcular o valor da força de atrito numa situação como essa, em que eu tenho um corpo num plano horizontal. Perfeito, meus amigos? Então, essa força de atrito seria o coeficiente de atrito que multiplica a massa do corpo pela aceleração da gravidade. Massa vezes a aceleração da gravidade é a força-peso, que nessa situação específica seria igual à força normal. Então, via de regra, para calcular a força de atrito, pegamos o coeficiente de atrito e multiplicamos pela normal. Se o corpo estiver em repouso, é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Se o corpo estiver em movimento, é o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético vezes a normal. Muito bem. Aqui eu tenho o atrito de um corpo em plano inclinado. Temos aqui um plano inclinado, que nós já trabalhamos com vocês. Temos aqui um ângulo, que é o ângulo θ. Temos aqui um corpo. Vamos decompor as forças que atuam sobre esse corpo. Em verde, na perpendicular para baixo, eu tenho a força-peso. Essa força-peso eu vou projetá-la nesse eixo Y. E eu tenho aqui o famoso PY, que é a projeção da força-peso na direção Y. Vou projetá-la aqui no eixo X. Eu tenho aqui o famoso PX, que é a projeção da força-peso no eixo X. O PX é chamado a componente tangencial da força-peso. É essa componente, é essa projeção da força-peso que tende a fazer esse corpo deslizar por esse plano inclinado. O PY é chamada a componente normal. Tudo bem? Ok? É porque ela forma 90 graus com a superfície desse plano inclinado. Se esse corpo tende a descer aqui, eu tenho que representar outras forças. Primeiro é a força que o chão aplica sobre o corpo, que a superfície inclinada aplica sobre o corpo, que é a força normal. Se esse corpo tende a deslizar para baixo, em sentido contrário, vai surgir uma força de atrito. Então, temos aqui a força de atrito em sentido contrário à direção de deslizamento do corpo. Perfeito, meus amigos? Nós sabemos que aqui existe um triângulo. Esse triângulo está aqui, ó, representado pela força-peso, representado por PY, que é o cateto adjacente a um ângulo θ. Esse ângulo θ é o mesmo que esse ângulo θ. E temos aqui o PX, ó. Esse cateto é este aqui, ó, é o PX. Seria a projeção da força-peso em direção X. Ele é o cateto oposto ao ângulo, sem o ângulo. Então, utilizando as relações de seno e cosseno, PY, o cateto junto do ângulo, com o ângulo, que é o cateto adjacente, ele seria a hipotenusa P, essa hipotenusa P, vezes o cosseno desse ângulo. PX, que é o cateto oposto ao ângulo, sem o ângulo,
seria a hipotenusa AP vezes o seno do ângulo. Então, Px é igual a P vezes o seno do ângulo. Px é igual a P vezes o seno do ângulo. Que ângulo? Esse ângulo θ aqui. E Py seria o quê? Peso vezes o cosseno do ângulo. São aquelas relações que nós obtemos na trigonometria a partir da definição de seno e cosseno. Eu sei que força de atrito é coeficiente de atrito vezes normal. Nessa situação aqui, a normal, ela é igual à força oposta a ela. A força oposta a ela é o Py, não é o peso. Esse bloco não afunda aqui, porque a normal, que é a força que o chão aplica sobre o corpo, ela é contrabalançada por certo Py. O Py é contrabalançado pela normal. Eu posso dizer que, nesse caso, o módulo da normal é igual a Py. E Py é igual ao peso vezes cosseno θ. Então, certo, né? Py é peso vezes cosseno θ. Peso o que é? Massa vezes aceleração da gravidade. Então, nesse caso, a normal seria igual a Py, seria igual a peso vezes o cosseno de θ, peso vezes cosseno de θ, seria a normal igual a massa vezes a aceleração da gravidade vezes o cosseno de θ. O que é a força de atrito? É o coeficiente de atrito vezes a normal. No lugar de normal, n, eu vou escrever massa vezes a aceleração da gravidade vezes cosseno de θ. Então, nessa situação de um plano inclinado, a força de atrito seria o coeficiente de atrito vezes a massa do corpo, vezes a aceleração da gravidade, vezes o cosseno de θ, que é esse ângulo de inclinação. Quando é sobre um plano horizontal, nessa situação, a força de atrito e o coeficiente de atrito se multiplica massa do corpo pela aceleração da gravidade. Quando é o mesmo corpo, só que num plano inclinado, nessa situação, a força de atrito seria o coeficiente de atrito que multiplica a massa vezes a aceleração da gravidade vezes o cosseno de θ. Muito bem. Gente, como é que nós determinamos esse coeficiente de atrito? Primeiro, o coeficiente de atrito é um número adimensional, ele não tem unidade, certo? Porque força de atrito é coeficiente de atrito vezes normal, força de atrito em Newton, normal é força normal em Newton, Newton simplifica com Newton, então eu sei que não tem, certo, né, unidade o coeficiente de atrito, é um número adimensional. E ele depende do tipo de material. Se eu pegar sobre uma mesma superfície uma barra de ferro e uma barra de alumínio com o mesmo grau de polimento, o atrito não vai ser igual, porque são materiais diferentes que têm uma estrutura química diferente e as interações com a superfície do concreto serão diferentes. Então, o coeficiente de atrito ele é adimensional, não tem unidade, e ele é dependente do tipo de material que sofre atrito e do grau de polimento, ou seja, quanto mais liso ou menos liso. Aqui eu tenho um carro de corrida correndo uma pista, né, inclinada. Vejam vocês que o atrito entre os pneus e o carro é que vai permitir com que esse carro seja mantido, certo, né, nessa pista aqui. Quando um sujeito ele empurra uma caixa, ele exerce sobre uma caixa a força muscular dele, que tende a fazer com que essa caixa ela deslize, escorregue da esquerda para a direita. O atrito ele é uma força contrária ao sentido de deslizamento, ou o sentido com que o corpo tende a se escorregar, né? Aqui nós temos, por exemplo, o exemplo de um pneu sobre uma pista molhada. Por que quando você não deve correr com o carro numa pista molhada? Desenvolver uma alta velocidade. Porque a alta velocidade, numa pista molhada, tem um sério problema. A pista, por estar molhada, nós formamos uma película de água que vai diluir o atrito entre os pneus e o carro. Isso pode provocar a chamada aquaplanagem. Diluir o atrito diminui a aderência do carro à pista e ele pode sair da pista. Quando você risca um fósforo sobre a superfície de uma caixa de fósforo, o atrito, a força de atrito se manifesta contrária ao sentido de escorregamento do fósforo. Se o fósforo escorrega para a direita, o atrito será em sentido contrário. É que vai provocar dissipação de parte da energia mecânica de movimento do fósforo em calor, e esse calor vai ser suficiente como elemento de ignição, início dessa chama. Tudo bem? Vamos mostrar algumas tabelas aqui. Ó. Aqui eu tenho um corpo, eu aplico sobre ele uma força, eu tenho a força peso, e aqui eu tenho a força normal. Certo, né? Se o corpo não sai do lugar, essa força de atrito é a força, certo, de atrito estático. Se o corpo entra em movimento, o atrito é dinâmico. Tudo bem? Veja alguns exemplos, gente. Se eu pegar madeira sobre madeira, certo? O coeficiente de atrito estático com o corpo em repouso é 0,4. O coeficiente de atrito dinâmico e cinético com o corpo em movimento é 0,2. Perceba que o atrito dinâmico cinético é menor que o atrito estático. Depois que o corpo já está em movimento, parece que é mais fácil empurrá-lo, parece que é mais fácil deslizá-lo, porque a força de atrito dinâmico cinético é menor que a estático. Olha aqui, ó, o gelo sobre gelo. O atrito estático é 0,1. Quando o corpo gelo já está em movimento, gelo sobre gelo, diminui para 0,03. Borracha sobre cimento seco. O coeficiente de atrito estático é 1. E dinâmico ou cinético, 0,8. Veja, sempre o atrito dinâmico ou cinético ele é menor do que o atrito estático. Depois que o corpo está em movimento, fica mais fácil.
Pega aí, por exemplo, aço sobre aço lubrificado, passando um pouco de óleo. Se ele estiver parado e aplica uma força e ele não sai do lugar, o coeficiente de atrito estático é 0,1. Se entrar em movimento, ó, cai pela metade o atrito cinético ou dinâmico. Então, com essa tabela, nós observamos que o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético é sempre menor que o coeficiente de atrito estático. E a força de atrito dinâmico ou cinética ela é menor que o maior valor da força de atrito estático, quando o corpo está na iminência de entrar em movimento. Perfeito? Como é que nós calculamos, meus queridos, o chamado coeficiente de atrito estático? Como é que eles fazem isso em laboratório? O que eles fazem? Eles pegam um corpo como esse aqui, ó, colocam sobre uma superfície que seja móvel. Aí eles vão levantando essa superfície, vão levantando, vão levantando. Quando o corpo está quase escorregando, eles medem esse ângulo θ aqui, ó. Esse ângulo θ é o ângulo formado entre a horizontal e o plano inclinado. E aí eles vão calcular o coeficiente de atrito estático. Como é que eles fazem isso? Vamos lá. Aqui eu tenho a força-peso na vertical para baixo. Eu tenho a projeção dessa força-peso aqui, que eu chamo PY. Eu tenho a projeção da força-peso aqui, que eu chamo PX. Como o corpo tem que escorregar de cima para baixo, se eu tenho um PX puxando para baixo, a força de atrito sairia em sentido contrário, para cima. E a força que o chão exerce sobre o corpo é a normal. Como é que eu sei que eu tenho aqui um triângulo? Nesse triângulo, eu já sei que o PY ele é igual ao PY ao peso vezes o cosseno do ângulo θ, que é esse ângulo aqui, ó, tá? Esse ângulo é o mesmo ângulo formado entre o PY e o peso. Já sei dos slides anteriores que o PX é o peso vezes o seno de θ, tá? Então isso aqui eu já sei. Como é que eu calculo força de atrito? Coeficiente de atrito vezes normal. Aí eu sei que a normal aqui, veja, a normal é igual à força oposta a ela, ou a soma das forças opostas a ela, que seria o PY. Então a normal é igual a PY. Então eu escrevia normal igual a PY, perfeito? Como o PY é peso vezes cosseno de θ, a normal é igual a peso vezes cosseno de θ. Então a força de atrito seria o coeficiente de atrito que multiplica P vezes o cosseno de θ. Tudo bem aí? Tudo bem. Queridos, se esse corpo está quase se movimentando, mas ainda não está se movimentando, é porque ele está em repouso, ele está em equilíbrio, chamado equilíbrio estático. Então é porque a força que puxa para baixo é igual à força que puxa para cima. Quem é que está puxando para cima? É a força de atrito. Quem é que está puxando para baixo? É o PX. Então, nessa situação, a força de atrito que puxa para cima é igual ao PX que puxa ele para baixo. Por isso que ele está em repouso. Tranquilo? Como é que eu calculo força de atrito? Força de atrito, professor, é aqui, ó. É μ vezes P vezes cosseno θ. Isso é igual a PX. Isso é igual. PX o que é? P vezes seno de θ. P vezes seno de θ. P simplifica com P. E esse cosseno que está multiplicando passa para cá dividindo. Do primeiro para o segundo membro vai passar dividindo. Conclusão, μ será igual a seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno é tangente. Então eu posso dizer que o coeficiente de atrito estático é igual a tangente desse ângulo. Então eu coloco uma caixa sobre um plano, vou inclinando, inclinando, inclinando. Quando a caixa está quase entrando em movimento, está na iminência de entrar em movimento, eles medem esse ângulo e pela tangente do ângulo eles calculam o coeficiente de atrito estático. Perfeito, meus filhos? Ô, professor, e como é que eu posso calcular a aceleração de um corpo que desce um plano, primeiro sem atrito? Sem atrito é fácil, meu amigo. Olha só. Aqui você tem um corpo, eu tenho aqui a força-peso, eu tenho aqui a projeção da força-peso na direção Y, que eu chamo de PY, vou projetar a força-peso na direção X, que eu chamo de PX, e o chão exerce sobre o corpo uma força normal. Se esse corpo tende a descer aqui e não tem atrito, quem é a força que puxa ele aqui para baixo? É a força resultante. Essa força resultante é o próprio PX. E PX eu sei do slide anterior, é o peso vezes o seno do ângulo. Então, essa força resultante que tenderia a fazer esse corpo descer seria o próprio PX. Mas essa mesma força resultante que faz esse corpo descer é massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Se força resultante é igual a força resultante, PX é igual a massa vezes aceleração. Eu escreveria que massa vezes aceleração é igual a PX. Quem que é o PX? PX, professor, é peso vezes o seno de θ. Ou seja, PX é massa vezes aceleração da gravidade vezes o seno de θ. Então, essa equação ficaria massa vezes aceleração é igual a Px. No lugar de Px, eu vou escrever massa vezes aceleração da gravidade vezes o seno de θ. Massa corta com massa. Simplifica, simplifica. Conclusão. A aceleração desse corpo que desce esse plano inclinado seria a aceleração, A seria igual à aceleração da gravidade G vezes o seno do ângulo formado entre a horizontal e o plano inclinado. Assim eu calculo a aceleração de um corpo que desce um plano inclinado. Certo, pessoal? Bom, querido, e se o corpo vai descer o plano inclinado e tem atrito agora? Vai mudar um pouco? Vai. Olha só, aqui eu tenho o corpo,
eu tenho a força-peso na vertical orientada para baixo, porque o planeta puxa o corpo para o centro do planeta. Essa força-peso em verde, eu vou decompô-la, vou projetá-la nessa direção, eu tenho aqui PY, é a projeção da força-peso na direção Y. Eu tenho aqui Px, que é a projeção da força-peso na direção X. Eu tenho aqui a força normal, que é a força exercida pela superfície sobre o corpo. E se o corpo tende a deslizar para baixo, em sentido contrário, vai surgir a força de atrito. Perfeito? Desse triângulo aqui, eu já sei que o meu amigo Px, ele seria a força-peso vezes o seno do ângulo. Meu amigo Py seria a força-peso vezes o cosseno do ângulo. Perfeito? Nós já vimos o cateto oposto e o cateto adjacente. Como é que eu calculo a força de atrito? Força de atrito é coeficiente de atrito vezes normal. Como a normal, nesse caso aqui, é igual à força oposta a ela, a normal seria igual a Py. Então, a normal seria igual a Py. Como o Py é P vezes cosseno θ, então a normal seria peso vezes cosseno de θ. Ok? Lembre-se que peso é massa vezes aceleração da gravidade. Então, a normal seria m vezes g vezes cosseno de θ. Nós já vimos isso. Então, a força de atrito seria coeficiente de atrito μ, e no lugar normal eu escreveria m vezes g vezes cosseno de θ. Px, eu lembro do Px. O que seria o Px? Px é o peso vezes o seno de θ. Então, P vezes seno de θ. Não vou esquecer disso. Peso é massa vezes aceleração da gravidade. Então, Px seria massa vezes aceleração da gravidade vezes o seno de θ. Vamos analisar a força resultante sobre esse corpo. A normal é compensada por Py. Esse corpo tenderia a descer. Se ele tende a descer, eu vou ter uma força resultante puxando ele para baixo. Essa força resultante seria a força que puxa ele para baixo, o Px, menos o atrito que puxa ele para cima. Como o Px está para um lado e o atrito está para o outro, eu não vou somar, vou subtrair. Então, a força resultante sobre esse corpo seria Px menos a força de atrito. Px menos a força de atrito. Mas força resultante também é massa vezes aceleração. Então, como isso é igual a isso, chouriço é igual a chouriço. Como Fr é igual a Fr, massa vezes aceleração seria igual a Px menos força de atrito. No lugar de Px, eu vou escrever mg seno θ. No lugar de força de atrito, eu vou escrever mi mg cosseno θ. Então, vamos lá. O que é que nós temos aqui agora? Como massa vezes aceleração é igual a Px menos força de atrito e Px é mg seno θ, no lugar de Px eu escrevo mg seno θ. No lugar de força de atrito eu escrevo mi mg cosseno θ. Veja que eu tenho mg e mg. Posso colocar em evidência. Então, massa vezes aceleração seria igual a mg, abre parênteses, que multiplica o seno de θ, menos mi cosseno de θ. mg seno de θ vai me dar isso. mg vezes mi cosseno de θ vai me dar isso. Então, essa equação de cima é igual à equação de baixo. Eu só coloquei a massa e a aceleração da gravidade em evidência. Massa corta com massa, conclusão. A aceleração de um corpo que desse um plano inclinado com atrito seria a aceleração da gravidade local vezes, abre parênteses, o seno do ângulo formado entre a horizontal e o plano de inclinado, menos o coeficiente de atrito, certo? Que seria o coeficiente de atrito cinético, né? Dinâmico, o corpo em movimento, vezes o cosseno desse ângulo. Certo? Que ângulo? O ângulo formado entre a horizontal e o plano inclinado. Perfeito, gente? Professor, e como é que se faz para calcular esse coeficiente de atrito cinético? O estático só mostrou. Você coloca o corpo sobre um plano inclinado, como eu coloquei aqui, ó, certo, né? Você sabe que o coeficiente de atrito estático ele é calculado como sendo tangente desse ângulo, né? Aí eu vou inclinar esse plano inclinado um pouquinho mais do que esse ângulo θ. Se eu inclinar um pouquinho mais, o corpo ele vai descer, certo, pessoal? Então eu vou admitir que eu tenho um ângulo θx maior do que θ. θ é esse ângulo aqui, ó, em que o corpo está na iminência de entrar em movimento. Tudo bem? Como, gente, né? Eu não posso esquecer que o θx ele é maior do que θ, então o corpo vai deslizar com uma aceleração A, que pode ser medida deste modo. Nós obtemos o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético, né, empregando a seguinte equação. Eu sei daquele slide anterior, que a gente deduziu, que quando um corpo desliza sobre um plano inclinado, a aceleração é igual à aceleração da gravidade, que multiplica o seno do ângulo θx, que é o ângulo formado entre o plano inclinado e o corpo, menos o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, o corpo está em movimento, vezes o coeficiente desse ângulo θx. Eu vou fazer esse g passar para cá dividindo. Então, eu teria que A sobre G é igual ao seno de θx menos mi cosseno de θx. Perfeito? Tranquilo? Aí, esse menos mi cosseno aqui, ó, esse seno de θx, que é positivo, eu vou passar para cá e ele vai ficar negativo. E essa equação se transforma nesta equação aqui, ó. Perfeito? Ok? Aí eu vou tirar o mínimo muito comum, certo? Né? Eu posso fazer com que esse cosseno aqui, ó, que está multiplicando, de θx, passe para cá dividindo.
Então, cosseno de θx passa para cá dividindo, ele vai multiplicar, ficaria g vezes cosseno de θx, e cosseno de θx vezes 1, quando não tem nada porque é 1, ficaria cosseno de θx, certo? Olha, gente, seno sobre cosseno é tangente. Então, o coeficiente menos μ, o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, seria igual à aceleração que divide g vezes cosseno de θx. θx é um ângulo maior do que θ, em que o corpo entraria em movimento. E, ao invés de fazer menos seno de θx sobre cosseno x, eu faço seno de tangente de θx, porque seno sobre cosseno é tangente. Ora, se eu multiplicar esse lado da equação por menos 1 e esse por menos 1, ficaria assim, ó, menos 1 vezes menos μc. Ficaria μc, coeficiente de atrito cinético. Isso é igual. Menos tangente de θx vezes menos 1, ficaria tangente de θx. AG cosseno de θx vezes menos 1 ficaria menos AG cosseno de θx. Então, essa é a equação que nós empregamos para calcular o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, meus amigos. Perfeito? Né? Então, vamos fazer um resumo das equações que nós trabalhamos. Para calcular a força de atrito no plano horizontal, força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. No plano horizontal, naquele exemplo que nós mostramos, a normal, ela em módulo era igual ao peso. Como o peso é massa vezes a aceleração da gravidade, força de atrito seria massa vezes a aceleração da gravidade vezes μ, que é o coeficiente de atrito. Lembre-se que a unidade de força de atrito é o newton. E 1 newton é 1 kg vezes 1 metro por segundo ao quadrado. Tranquilo? Se for um atrito em plano inclinado, certo, né? Força de atrito também é o coeficiente de atrito vezes a normal, só que nesse caso a normal é igual a PY, e PY é peso vezes cosseno de θ, ou mg cosseno de θ. Conclusão, força de atrito seria igual a μ, que multiplica coeficiente de atrito, a massa vezes a aceleração da gravidade vezes cosseno do ângulo. Tudo bem? O coeficiente de atrito estático se calcula como sendo a tangente do plano inclinado. Ele não tem unidade, é adimensional. O coeficiente de atrito dinâmico você calcula por essa equação aqui que nós deduzimos, onde θx é um ângulo maior do que θ. θ seria aquele ângulo em que o corpo estaria na iminência de entrar em movimento, mas ainda em atrito chamado atrito estático. Tudo bem? E aqui nós estamos medindo o θx, que é o atrito dinâmico, cinético. Também é adimensional. Se o corpo for descer um plano inclinado sem atrito, a aceleração que ele desenvolve se calcula em metro por segundo ao quadrado, como sendo a aceleração da gravidade vezes o seno de θ. Se for com plano inclinado, eu emprego essa equação, onde além do g seno de θ, eu tenho menos μ cosseno θ. Também é medida em metro por segundo ao quadrado. Por fim, queridos, né? Estou mostrando só um slide final em que eu mostro uma espaçonave se aproximando, certo, né, da nebulosa de Órion. Órion caçador, certo, queridos? Né? É uma constelação formada, na verdade, por uma nebulosa, que é uma nuvem rica em elementos químicos de carbono, nitrogênio, hidrogênio, hélio, oriundo de estrelas que chegaram ao fim da sua vida. Muitas delas explodiram como uma supernova e lançaram uma grande parte da sua massa, certo? Uma fração da sua massa no espaço. E essas nebulosas são berçários de novas estrelas e novos planetas. Tranquilo? Aqui nós temos, por exemplo, né, o que seria a entrada de uma nave espacial nessa nebulosa de Órion. Tudo bem, né? Com grandes nuvens de hidrogênio e hélio, principalmente de hidrogênio. Resquícios de outros elementos químicos também se formaram na fase final do tempo de vida das estrelas. Perfeito, meus queridos? Né? Então, agora, né, vamos seguir aqui o que nós temos que observar, que é o top share. Né? Perfeito, queridos? E com isso a gente conclui a nossa abordagem sobre força de atrito. Deixa eu ver a sequência que eu tenho que expressar aqui, para fechar aqui. E, por fim, né, nós vamos lembrar que vocês devem assistir esse vídeo com calma, com tranquilidade, revisar os conteúdos que nós trabalhamos, certo? E depois partir para os exercícios, tanto da apostila, quando nós utilizamos, ou das listas de exercícios que eu me proponho que vocês desenvolvam. Tá bom, meus queridos? Um beijo do professor Presuntinho, então. Vamos encerrar por aqui. Um abraço para vocês. Joia? Ok? Né? Então, agora vamos para Stop Record.